Durante escavações em Tapossiris Magna, uma antiga cidade no norte do Egito, a arqueóloga Kathleen Martinez e sua equipe descobriram um vasto complexo de túneis de mais de 1.200 metros de comprimento. Na verdade, eles encontraram um enorme centro religioso com 3 santuários, mais de 1.500 artefatos, bustos, estátuas, moedas de ouro... Mas o achado mais interessante foi um complexo de túneis que levam a estruturas submersas. Os inúmeros terremotos que atingiram a região ao longo dos séculos podem ter causado desabamentos. Mas a arqueóloga acredita ter finalmente encontrado a tumba perdida da Cleópatra. Se for verdade, o achado seria a descoberta mais importante do século XXI. Hoje você descobrirá qual é o motivo do grito de uma múmia, como os governantes do Antigo Egito se divertiam na época em que a humanidade inventou as armas químicas, onde os hobbits realmente viviam e o que eles caçavam. Cleópatra, a última rainha do Antigo Egito dotada de poder real, governou desde o ano 51 a.C. até o ano 30 a.C. Até hoje ela continua sendo uma figura muito misteriosa. Pelo que sabemos, ela era uma mulher notável, dona de uma riqueza e de um poder incomparáveis. A Cleópatra tornou-se rainha aos 18 anos, falava 9 idiomas, estudou política, economia e matemática. Ou seja, ela era uma política inteligente e destacada. Uma das primeiras, se não a primeira, mulheres influentes da história. Claro que quando falamos de Cleópatra não podemos deixar de mencionar sua beleza. Mas há um problema. A maior parte das informações sobre a rainha veio dos romanos, que a consideravam uma rival. Imagine que seu colega de trabalho invejoso ou seu vizinho desagradável descreva você. Quão verdadeira será essa descrição? Pois é isso que acontece com a Cleópatra. Porém, os romanos nunca puseram as mãos nem na rainha nem em seu túmulo. Segundo a lenda, a Cleópatra queria enganar a todos e escondeu seu lugar de descanso eterno para que nunca fosse encontrado. E considerando que a tumba ainda não foi descoberta, ela conseguiu. No entanto, isso pode mudar muito em breve com a descoberta em Tapossiris Magna. Se os túneis levam a um túmulo, então ele pode muito bem pertencer a Cleópatra e a seu marido Marco Antônio. De acordo com Plutarco, quando Augusto invadiu o Egito com as tropas romanas e capturou Alexandria, o Marco Antônio caiu sobre sua espada e morreu nos braços da Cleópatra. Depois disso, ele foi enterrado em um mausoléu. 2 semanas depois, a rainha Cleópatra foi até lá para fazer oferendas e, em seguida, permitiu ser mordida por uma cobra venenosa. Uma trágica história de amor e coisa e tal. Até hoje não foi encontrada nenhuma outra tumba de um governante da dinastia Ptolemaica, ou seja, daqueles que governaram o Egito depois de Alexandre o Grande. Supostamente todos os túmulos se encontravam na área do Palácio de Alexandria, e ao que tudo indica estão debaixo d'água como todo o restante dessa região. O mar simplesmente os engoliu. Se o túmulo de Cleópatra e Marco Antônio for descoberto, isso manterá os arqueólogos ocupados por décadas. No mínimo aprenderemos mais sobre sua aparência e como ela morreu. E, com sorte, poderemos aprender muito mais sobre sua vida e sobre os costumes egípcios da época de modo geral. As informações mais recentes sobre a suposta tumba da Cleópatra foram divulgadas em novembro de 2022. Ou seja, por enquanto ainda não está claro o que os cientistas descobriram. Pois é, sabemos tão pouco sobre a Cleópatra que nem conseguimos imaginar como era exatamente sua aparência. Quer dizer, a rainha é constantemente retratada como uma sedutora tão bela que os homens estavam dispostos a dar sua vida em troca de uma noite com ela. Mas evidências arqueológicas sugerem que essa representação pode não ser totalmente precisa. A última fonte existente é uma pequena moeda de prata com cerca de 2.000 anos de idade. Ela retrata a rainha egípcia com uma testa pequena, um nariz pontudo, lábios estreitos e um queixo não muito bonito. Sim, os padrões de beleza mudaram muito em 2.000 anos, mas mesmo pelos padrões antigos a Cleópatra não podia ser chamada de bonita. A imagem da Cleópatra que temos é a de uma bela governante que era adorada por políticos e generais romanos. No entanto, parece que essa imagem da Cleópatra como uma bela sedutora é, em grande parte, uma criação posterior. Os escritores romanos dizem que a Cleópatra era inteligente e carismática e que tinha uma voz sedutora. Eles não dizem nenhuma palavra sobre sua beleza. Nada. Os historiadores não têm nada nem parecido a um retrato para especular sobre a aparência dela. O mais próximo que existe são moedas, relevos egípcios provavelmente pouco realistas e criados para seus servos, bem como bustos de mármore. Sejamos sinceros, não são fontes muito confiáveis. Os estudiosos modernos duvidam, com razão, que a Cleópatra pudesse governar o país e fazer aliança só por causa de sua beleza. A rainha era bastante esperta e educada, além disso era muito boa na arte da manipulação. A impressão é que os historiadores não conseguiam entender como uma mulher podia ser mais esperta que seus contemporâneos do sexo masculino, então atribuíram seu sucesso à aparência. Mas seja como for, a Cleópatra se cuidava. Um dos tratamentos frequentemente atribuídos a Cleópatra eram banhos com leite de burra. Acreditava-se que isso deixava a pele mais delicada, mais branca e apagava as rugas de expressão.
Hoje em dia isso soa muito duvidoso, mas no Antigo Egito eles não eram muito versados em cosmetologia. Seja como for, os cientistas acreditam que conseguiram recriar o perfume usado pela Cleópatra. Isso foi possível graças a uma tecnologia muito inteligente de fluorescência de raios-x. Ela permitiu que os cientistas analisassem moléculas encontradas em frascos de perfume usados pela rainha. Depois de muitos experimentos, eles conseguiram chegar a uma fragrância agradável com notas de mirra e canela, além de outros ingredientes secundários. Embora não seja um perfume 100% igual ao da Cleópatra, ele é bastante próximo ao original. Em 2019 era possível conhecer a fragrância no National Geographic Museum. Ela foi batizada de Eau de Cleópatra. O cheiro de qual outro antigo governante antigo você iria querer sentir, né? Vale dizer que o leite de burra não é o costume mais estranho dos governantes egípcios. O faraó Pepi II reinou aproximadamente entre os anos de 2300 e 2206 a.C. Ele ascendeu ao trono por volta dos 6 anos de idade. Naturalmente, durante esse primeiro período era basicamente a mãe do Pepi que governava, mas mesmo assim ele era uma criança pequena que possuía um enorme reino. Como você deve entender, isso deixa uma certa marca, e o Pepi, ao que tudo indica, era muito mimado. Pouco depois de se tornar faraó, um explorador chamado Harkhuf escreveu uma carta para o Pepi dizendo que havia conhecido um dançarino pigmeu. E o faraó reagiu como qualquer criança reagiria depois de uma notícia assim. Ele ficou encantado. Ele escreveu um documento que os historiadores consideram um dos mais humanos que chegaram até nossos dias. E foi isso que o Pepi escreveu. Naquela época ele tinha cerca de 8 anos. Traga o pigmeu vivo são e salvo para danças, diversão e entretenimento. Quando ele entrar no navio, nomeie pessoas confiáveis para ficar constantemente perto dele. Cuidado para ele não cair na água. Quando o pigmeu dormir à noite, nomeie também pessoas confiáveis para dormir ao lado dele em sua tenda. Cheque seu estado 10 vezes por noite. Há também informações de que, na idade adulta, o Pepi odiava tanto as moças que cobria seus escravos com mel para que eles distraíssem os insetos e eles não pousassem no faraó. No entanto, apesar desses relatos, o Pepi governou até os 64 anos. Na verdade, de acordo com algumas fontes, ele governou até os 94, mas isso parece um exagero comum no Antigo Egito. Naquela época, eles adoravam escrever que os faraós governaram o país por 100 anos ou mais. Não poderia ser de outra forma, afinal os reis tinham um status divino. Parece que estamos dando muita atenção aos faraós, sendo que não eram só eles que tinham múmias. Mas este era basicamente o método padrão de enterro no Antigo Egito, e às vezes os cientistas descobrem coisas realmente estranhas, assustadoras. Múmias gritando. De tempos em tempos, os arqueólogos descobrem múmias que parecem que realmente estavam gritando no momento da morte. Talvez por causa de rituais assustadores ou talvez até mesmo por causa de um ataque cardíaco. Com suas cabeças jogadas para trás, bocas bem abertas e olhos vazios olhando para o nada. Essas são algumas das múmias mais assustadoras já encontradas. Tomemos, por exemplo, esta mulher gritando que morreu há cerca de 3.000 anos. A primeira análise mostrou que a pose chocante estava ligada à causa da morte da mulher, um ataque cardíaco. Acredita-se que a mulher morreu sozinha e foi encontrada apenas algumas horas depois. Quando a rigidez cadavérica se instalou, a mandíbula que se abriu no momento da morte ficou congelada nessa posição assustadora para sempre, pois os músculos contraídos ficaram rígidos e só poderiam relaxar quando o corpo começasse a se decompor. E como a mulher foi transformada em múmia, ela escapou da decomposição e se transformou nesse achado arqueológico dos pesadelos. No entanto, outros cientistas não acreditam nessa teoria e dizem que sua boca provavelmente se abriu após a morte. Eles têm até argumentos. A rigidez cadavérica desaparece depois de 2 a 3 dias e o processo de mumificação podia durar mais de 70 dias. Nesse período, mesmo que a pessoa tivesse morrido de ataque cardíaco, a mandíbula poderia voltar ao normal. Mas qual é então a causa desse grito após a morte? Acredita-se que muitas múmias não foram devidamente fixadas com bandagens em torno de suas mandíbulas. A boca tende a se abrir mesmo quando enrolada o mais firme possível. Essa posição da boca é bastante comum em múmias. Outra razão para esse fenômeno está relacionada à redução na quantidade de tecidos moles à medida que eles secam, o que deixa espaço adicional para a mandíbula abrir e criar o efeito de grito. Mas há outra razão provável pela qual a boca da múmia pode estar aberta. Em 2006, uma mulher do século XVI foi encontrada entre as vítimas da peste medieval em Veneza, na Itália. Durante as escavações, descobriu-se que sua mandíbula havia sido aberta por um tijolo. Ou seja, a pessoa morreu e depois uma pedra foi inserida na boca do cadáver. Não, isso não era um desrespeito à falecida. Era somente o resultado de uma crença em vampiros. Na Idade Média, as pessoas tendiam a acreditar que vários horrores aconteciam após a morte, principalmente porque o processo de decomposição ainda não era bem compreendido.
Por exemplo, quando o estômago humano se decompõe, ele secreta um líquido de limpeza escuro. Este fluido semelhante ao sangue pode escorrer livremente do nariz e da boca de um cadáver. Como as tumbas e valas comuns eram frequentemente reabertas durante surtos de peste para adicionar novos corpos, os coveiros italianos viam esses restos em decomposição. E se algo parecido com o sangue sai da boca de um cadáver, então ele é definitivamente um vampiro, né? Além disso, o líquido às vezes molhava a mortalha perto da boca do cadáver, fazendo com que o pano cedesse na região da mandíbula. Isso poderia causar um rasgo no tecido e fazer parecer que o cadáver tinha mastigado sua mortalha. Alguns acreditavam que os vampiros espalhavam a praga dessa maneira. Mastigavam as mortalhas e assim infectavam as pessoas. Melhor nem perguntar como funciona e chamar logo um bruxo. E enquanto o bruxo não chegava, era melhor inserir um tijolo na boca do vampiro. Acreditava-se que isso impediria a propagação da doença. E já que mencionamos os bruxos, vamos ver como estão as coisas na Polônia. A Polônia tem uma longa história de luta com vampiros, como mostram as evidências de vários túmulos de vampiros. Esses túmulos são fáceis de reconhecer. Foices eram colocadas em volta do pescoço dos mortos ou pedras eram inseridas em suas bocas como faziam no Egito. A ideia era bem simples. Se o vampiro tentasse levantar, a foice cortaria sua cabeça. Já a pedra não permitiria que os espíritos malignos devorassem pessoas boas. Aparentemente, os vampiros perdiam a capacidade de usar as mãos. De acordo com lendas antigas, uma pessoa corria o risco de se tornar um vampiro após a morte se não fosse batizada, tivesse uma morte violenta, fosse a primeira a morrer durante uma epidemia ou morresse longe de sua terra natal. Não sei se as qualidades vampíricas aumentavam se vários fatores estivessem presentes ao mesmo tempo. As pessoas nos túmulos de vampiros encontrados na Polônia eram residentes locais, e aparentemente foram vítimas de uma epidemia de cólera. Provavelmente as pessoas não conseguiram determinar quem morreu primeiro e decidiram se prevenir. Não acho que você esteja surpreso com o fato de que os vampiros são apenas uma obra da imaginação dos nossos ancestrais supersticiosos. Mas e os hobbits que realmente existiram? Não, eles não tinham pés grandes e peludos. Os verdadeiros hobbits não viviam no condado, e sim na Ilha Flores, na Indonésia. Mas uma coisa de cada vez. No começo deste milênio, a maioria dos paleoantropólogos acreditava que somente os humanos modernos, ou seja, nossa espécie Homo sapiens, eram capazes de se aventurar para além de seu continente. Parecia improvável que os povos arcaicos tivessem embarcações capazes de cruzar o oceano. Tudo mudou em 2003, quando foram descobertos na Ilha Flores os restos mortais de um antepassado antigo de tamanho muito pequeno. Seu cérebro minúsculo e características estranhas e primitivas geraram controvérsia sobre a posição desse achado na árvore genealógica humana. É claro que, a princípio, os pesquisadores pensaram que tinham encontrado um humano antigo com microcefalia, uma doença caracterizada por cabeça pequena e baixa estatura. Mas descobertas posteriores de esqueletos do mesmo tamanho mostraram que esse hobbit não era uma única pessoa minúscula, mas um representante de toda uma espécie. O Homo floresiensis foi uma das últimas espécies humanas extintas. Este nosso parente distante foi extinto há cerca de 50 mil anos, pouco antes ou na época do aparecimento do Homo sapiens nesta região. Esses hobbits eram realmente pequenos. Tinham cerca de 1 metro, pesavam uns 25 quilos e o tamanho do seu cérebro era de uns 380 centímetros cúbicos, ou seja, cerca de 3 vezes menor que o nosso. O esqueleto do hobbit poderia ser facilmente confundido com o esqueleto de uma criança e foram os dentes do siso completamente desenvolvidos que provaram aos cientistas que eles eram adultos. A estrutura de seu esqueleto também era bastante específica. Ossos pélvicos largos, clavículas curtas, pés chatos perceptíveis e a articulação do ombro em uma localização incomum. Ao caminhar, os hobbits tinham que dobrar bem os joelhos, por isso se moviam devagar. Tão devagar que não conseguiram acompanhar a evolução. Por que esses humanos antigos não cresceram? Como sempre, existem várias teorias. Inicialmente acreditava-se que uma população da espécie Homo erectus veio de Java para Flores, provavelmente de barco, e depois simplesmente diminuiu de tamanho. Não imediatamente, é claro, mas ao longo de centenas de milhares de anos. É assim que o nanismo insular funciona. Grandes animais isolados em ilhas tornam-se menores porque têm recursos limitados e nenhum grande predador do qual se defender. Resumindo, é benéfico para eles. A segunda teoria é a microcefalia que mencionei agora há pouco. No entanto, não há doenças ou condições conhecidas no Homo sapiens que correspondem ao que os cientistas encontraram nos hobbits. Portanto, não soa muito convincente. Mas nem só os humanos se tornaram pequenos na Ilha Flores. Pesquisadores encontraram milhares de ferramentas de pedra associadas a milhares de ossos de elefantes. Em particular, ossos de estegodontes, os ancestrais dos elefantes contemporâneos. Na verdade, os estegodontes eram os maiores animais de tromba. Eles tinham quase 4 metros e pesavam umas 12 toneladas. Mas isso fora da Ilha Flores.
No espaço restrito, os estegodontes diminuíram e ficaram do tamanho de búfalos. Portanto, os cientistas acreditam que os mini-humanos eram capazes de caçar os mini-elefantes. Afinal, nenhum homem da antiguidade ignoraria essa fonte de carne e gordura se ela estivesse por perto. Além disso, parece que há evidências do uso do fogo pelos hobbits. Então, que tal um churrasco de elefante? É uma pena que tudo isso tenha acontecido há tanto tempo que nada possa ser afirmado com certeza absoluta. Pelo menos até que os pesquisadores encontrem algo sério. Mas não se preocupe, essas descobertas às vezes acontecem de forma muito inesperada. Foi só em 2011 que a comunidade científica descobriu que um dos primeiros ataques químicos da história da humanidade ocorreu muito antes da Primeira Guerra Mundial. Por volta do ano de 256 d.C., o forte romano Dura Europo foi vítima de um cerco persa no território da atual Síria. Quando os arqueólogos exploraram o local, encontraram não só uma pilha de corpos de soldados romanos que morreram em batalha, mas também vestígios de cristais amarelos de enxofre e betume. Tudo isso indicava que os romanos foram envenenados com gases. Acredita-se que este foi provavelmente um dos primeiros ataques químicos conhecidos na história e ele aconteceu quase 1700 anos atrás. Os soldados romanos mortos faziam parte da guarnição da cidade e estavam cavando um túnel para atacar os persas sitiantes. Os persas, por sua vez, cavaram seus próprios túneis só que para explodir as muralhas da cidade. Aparentemente, os persas esperaram que os defensores da cidade se aproximassem, e então bombearam gás venenoso em seu túnel, matando os soldados em questão de minutos. As vítimas ficaram sem ar, perderam a consciência e depois morreram. Com seus corpos, os persas fizeram algo como uma barricada. No final, a cidade foi capturada. Agora... espere, o Steve trouxe outra coisa pra mim. Ok, vamos dizer algumas palavras sobre isso. Você provavelmente se lembra do incêndio em Notre Dame que aconteceu em 2019. O incêndio destruiu muita coisa e a catedral até hoje está sendo reconstruída. Mas durante o processo de restauração, a equipe fez um achado inesperado. Um antigo cemitério e 2 sarcófagos de chumbo em forma de corpos. Totalmente por acaso. Durante todo esse tempo, o cemitério ficou debaixo de uma camada de piso da igreja datada do século XVIII e ninguém sabia dele. Os pesquisadores acreditam que o cemitério em si remonta ao século XIV. Um dos sarcófagos de chumbo cedeu por causa do peso da igreja sobre ele, mas ainda estava lacrado quando foi descoberto. Tudo indicava que este sarcófago não deveria ser aberto. Usando uma pequena câmera endoscópica, os pesquisadores conseguiram olhar dentro de um desses sarcófagos e examinar seu conteúdo sem afetar seu estado. Os pesquisadores descobriram um corpo mumificado que se acredita ser de um jovem de alto status como um importante dignatário enterrado no século XIV. O segundo sarcófago contém os restos mortais de um padre que morreu em 1710. O porquê das épocas e pessoas diferentes é desconhecido, mas esses 2 homens foram de grande importância para sua época, pois foram enterrados em caixões de prestígio no coração da catedral. Enquanto a maioria dos tesouros foram descobertos a uma profundidade de 20 centímetros abaixo do piso da catedral, os sarcófagos foram enterrados a uma profundidade de 1 metro. Foi justamente isso que permitiu que passassem despercebidos por tanto tempo. Quando começaram as obras de restauração de Notre Dame, todos ficaram muito preocupados se seria possível recriar a catedral em todo o seu esplendor. Afinal, havia muitos detalhes góticos lindos, vitrais e coisas do tipo. Mas a humanidade tem muita sorte, e essa sorte tem nome: Andrew Talon. Esse historiador de arte belga usou tripés de laser para criar uma nuvem de dados de pontos em cada superfície do interior do edifício. Ele registrou com precisão todas as peculiaridades dessa estrutura complexa, incluindo aquelas que não podiam ser explicadas. Com um total de 1 bilhão de pontos, ele obteve uma cópia precisa do edifício. Essa varredura peculiar atraiu a atenção da comunidade científica em 2015. Em 2018, o historiador de arte infelizmente faleceu. Ele nem suspeitava que em breve sua obra se tornaria a base para a reconstrução de Notre Dame, a catedral que o crítico de arte admirou a vida toda. Mas acho que ainda está faltando algo de místico hoje. Que tal a Atlântida e a Arca de Noé? Elas supostamente já foram encontradas tantas vezes que eu tenho a sensação de que algumas partes do planeta estão cobertas por uma camada de Atlântida e arcas. A mítica ilha da Atlântida foi descrita pela primeira vez pelo antigo historiador grego Platão no ano de 360 a.C., e desde então desperta a imaginação de todos os fãs de coisas misteriosas, enigmáticas e inexplicáveis. Segundo Platão, a Atlântida foi uma grande potência marítima que desapareceu no mar há mais de 10.000 anos durante uma catástrofe. Naturalmente, todos querem encontrar algo do tamanho de uma nação inteira. Portanto, a Atlântida foi encontrada em muitos lugares ao redor do mundo. Um pesquisador tem quase certeza de que ela está na Bolívia. Outro diz que está na Antártida. Um terceiro argumenta que a estrada de Bimini, uma formação rochosa nas Bahamas, pode ser um fragmento da civilização perdida. A Atlântida também já foi encontrada em Cuba e no Japão.
Embora os arqueólogos duvidem fortemente que a Atlântida realmente existiu, algumas pessoas continuam discutindo sobre quais as ruínas encontradas podem ser consideradas os restos da civilização antiga. No entanto, mesmo sem evidências definitivas, a Atlântida continua despertando interesse. Grande interesse! A mesma coisa acontece com a Arca de Noé. A embarcação na qual, segundo a lenda, Noé, sua família e um bando de animais escaparam do dilúvio já foi encontrada várias vezes. Por milênios, arqueólogos amadores procuraram ativamente evidências da existência deste navio lendário no Monte Ararat, na Turquia e ao redor dele. Não havia indicações mais específicas no texto original. Obviamente, do ponto de vista da ciência, a existência dessa arca é muito pouco provável. Considerando todos os animais no navio, a comida e água para alimentá-los, simplesmente não haveria espaço na embarcação para todos. Na fonte original, as dimensões da arca são indicadas e... elas são de mais ou menos 340 metros por 60 metros e outros 34 metros de altura. Um navio assim dificilmente pode ser construído até mesmo hoje em dia. Naquela época, a criação de uma arca dessas levaria centenas de meses de trabalho. E não importa o tempo de construção indicado por pessoas que consideram a arca real. Encontrei informações desde 30 até 100 anos, e isso ainda soa como ficção. Além disso, onde conseguir tanta madeira? No entanto, apesar de toda a implausibilidade, a Arca de Noé continua sendo encontrada de tempos em tempos. Em fevereiro de 1993, um pedaço de madeira que supostamente fazia parte da arca chegou a ser exibido na televisão. Claro que isso causou grande comoção. Foi só depois que revelaram que o pesquisador era um ator que nunca havia viajado para a Turquia. E o pedaço de madeira nada mais era do que um simples pedaço de pinheiro embebido em molho de soja para dar cor e envelhecido artificialmente no forno. Sim, é bastante vergonhoso quando seu artefato antigo é feito com molho de soja. Posteriormente, o pessoal da televisão deu a desculpa de que o programa era entretenimento e não documentário. Mais tarde, em 2006, a arca foi encontrada novamente. Levou muito tempo para desenterrá-la e depois vários testes foram feitos. Mas a comunidade científica não acreditou, pois cientistas profissionais não participaram do estudo. Essa descoberta também se mostrou pouco convincente. Eu chamaria a Arca de Noé de uma espécie de Atlântida, só que em formato de embarcação. Mas será possível que a Atlântida não possa ser encontrada? Hoje em dia temos muitos equipamentos diferentes, podemos observar o oceano do espaço e coisas assim... Por que essa descoberta brilhante ainda não aconteceu? Afinal, trata-se de uma cidade inteira. Bem, o principal motivo é que a Atlântida é, antes de tudo, um mito. Um conto instrutivo inventado por uma das mentes mais brilhantes da Grécia Antiga, o filósofo ateniense Platão. Platão nos deixou a única história escrita sobre a Atlântida e se de repente você resolver lê-la, ou melhor ler a tradução, é claro, certamente entenderá que trata-se de um monte de metáforas, alegorias e coisas do gênero. Cada menção a este lugar lendário soa como uma mistura de fantasia e ficção científica. A Atlântida era uma ilha enorme, maior que a Líbia e a Ásia juntas. Era habitada por uma raça de semideuses liderada por poderosos reis descendentes de Poseidon. Bem, isso não era algo tão raro na Grécia Antiga. Os Atlantes criaram uma civilização avançada e construíram enormes cidades numa época em que o resto do mundo ainda estava no Neolítico. Muito legal. Mas toda essa fantasia buscava apenas glorificar a democracia ateniense. Ela era super moderna na época e os atenienses estavam muito orgulhosos de si mesmos. Além disso, a história da Atlântida é um alerta. Em seu desejo de poder, essa civilização avançada declarou guerra a todos os povos do Mediterrâneo e capturou todos, menos o povo de Atenas. Os atenienses conseguiram derrotar os atlantes, e então a ira dos deuses caiu sobre essa grande raça e a ilha afundou. Na verdade, o que o Platão queria dizer a seus contemporâneos era: permaneçam modestos, virtuosos e não coloquem a riqueza acima de tudo, ou alguma coisa do tipo. Até mesmo Aristóteles, um aluno do Platão, basicamente rejeitou a lenda da Atlântida e a considerou pura imaginação. No fim das contas, os detalhes contidos nas duas obras de Platão eram fantásticos demais para serem verdade. Vale lembrar que o Platão escreveu que a Atlântida era uma ilha gigante, quase um continente inteiro que estava localizada atrás das colunas de Hércules, ou seja, além do Estreito de Gibraltar. Então, cadê ela? Não vejo nada. Eu tenho a impressão que se não fosse pelos pseudocientistas e os loucos pelas teorias da conspiração, a Atlântida teria sido só um fragmento da obra de Platão. Um fragmento bastante pequeno por sinal e ninguém nem teria prestado atenção nele. Por outro lado, hoje em dia ela é um elemento da nossa cultura que pode ser encontrado em livros, filmes, shows, documentários e videogames. Até o Tolkien usou o mito da Atlântida em seu legendário, e isso já diz muito. Até mais!